Sejam todos bem-vindos a mais um programa Consciência Desperta. Eu sou a Beatriz e hoje nós estamos aqui com a Richelle. A Richelle, ela é psicóloga e tem especialização em psicologia analítica. Então hoje nós vamos ter um papo bem aprofundado sobre Jung e tudo que ele trouxe, esse universo que ele trouxe para nós, esse conhecimento tão precioso. Então, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e com vocês. A psicologia analítica, ela realmente veio e quebrou muitas barreiras do que a gente conhecia até então, né? Porque ele trouxe vários conceitos que até hoje são estudados e ainda assim as pessoas não têm assim como algo muito concreto, digamos assim, dentro, né, dessa mesma área que é a psicologia. Porém, os estudos deles são extremamente embasados e a gente vê, né, a coerência da fala. Então, assim, a psicologia em essência, né? O que ela se difere mesmo da psicologia analítica? Por que tem essa distância entre ambas? Então, a psicologia em si, como um todo, ela eu gosto de falar assim de um jeito muito simples, que ela é o estudo da alma, né? Então, é até interessante que quando eu entrei na faculdade, eu pensava que a psicologia era uma coisa só. Então, eu vou ficar lá 5 anos, mas eu vou ir me aprofundando em uma mesma coisa, num mesmo fio. E não é que não seja, mas depois de um tempo a gente vai percebendo que existem várias áreas, várias abordagens para entender e se aprofundar nesse estudo dessa alma. Então, a psicologia analítica, ela é uma dessas formas, dessas abordagens de entender essa alma, de entender e olhar para esse indivíduo. No caso, até mesmo foi através de uma autoanálise que ele começou a descobrir esse estudo. Foi mais ou menos isso? Sim. E essa autoanálise dele é conhecida no Livro Vermelho, né? Que é o seu trabalho interno. Perfeito. E nessa busca que ele fez, né, nesse trabalho interno, ele teve muito o uso também dos sonhos, né? Se você pudesse explicar como que a gente consegue utilizar dos sonhos para esse autoconhecimento, para a gente ir se conhecendo, se descobrindo, captando essas informações nossas. Tá. No processo psicoterapêutico, na abordagem da psicologia analítica, a gente trabalha muito esse diálogo entre consciente e inconsciente. Então, o sonho, ele nada mais é do que um recado do nosso inconsciente. Então, ele é uma ferramenta muito preciosa para a gente trabalhar, porque ele não tem... o nosso ego, ele não se manifesta, ele não tem como manipular esse conteúdo, porque ele é direto e total vindo do inconsciente. Entendi. O sonho. Então, primeira coisa, quando a gente pensa em sonhos, em analisar e olhar para esses sonhos, anotar sonhos. Eu sonhei hoje de manhã e está muito claro na minha cabeça. Está muito claro agora, mas até o final do dia, sim, ou o sonho todo se perde, ou grande parte, fatos importantes vão se perdendo. Então é muito importante a gente anotar esses sonhos. E é importante também a gente olhar uma continuação, a trajetória desses sonhos. Por vezes é muito difícil a gente analisar um sonho de forma separada, assim, um sonho solto, né? Mas é curioso porque eu ouço muita gente falar, eu sonhei com cobra, então eu joguei no Google e fui e vi que é isso. Não significado é isso. Dos sonhos, né? Vendem até livrinhos, às vezes, eu já achei. Exatamente, tem livrinhos que falam sobre isso. E não é tão simples e tão prático e tão rápido, certo, como a gente acredita ou às vezes gostaria que fosse, né? Os sonhos, a gente muitas vezes sonha sonha com pessoas, né? Nossa, o que aquela pessoa quer dizer pra mim,
Existem alguns sonhos, mas eu não vou entrar nessa questão, que são os sonhos premonitórios. Certo. Né? Mas pensando de um modo geral em setting terapêutica e essa autoanálise não. Essa análise dos sonhos, o que aquela pessoa que eu tô sonhando tem a ver comigo, né? Certo. O que isso tem a ver comigo, com a minha vida, analisar o que está acontecendo na minha vida naquele dia, naquela semana, no mundo, no país, sabe? E tentar fazendo essas associações livres do que está se passando aqui fora, mas desse recado que o sonho manda, que vem daqui de dentro, né? Então, fazer esse diálogo. Então, não necessariamente, por exemplo, ter sonhado com a minha mãe, uma tia, significa que seja essa pessoa, ela é só uma representação para mim. Exatamente. Pode acontecer, em alguns casos, a gente não exclui que realmente seja. Certo. E existem pessoas que têm essa, digamos, essa predisposição maior, né? Mas a grande maioria das vezes é essa simbologia dessa mãe, essa representação na tua vida e não a tua mãe aqui de fora. Você não lembrar, tem pessoas que não lembram nunca dos sonhos, é um bloqueio ou simplesmente é porque realmente ela já começa acelerada no dia e não para prestar atenção? Então, eu tenho uma professora que ela conta de um paciente que ele só sonhava nas férias. Nossa, que coisa. Mas assim, eu também escuto muita gente falar, eu não sonho. Né? E assim, tudo bem não sonhar, né? Não é só por essa via que a gente consegue ter esse acesso, né? Mas é interessante que muitas pessoas, depois que elas iniciam o processo psicoterapêutico, elas começam a sonhar, ou de repente elas começam a lembrar. É como se, à medida do tempo que eu vou me comprometendo com esse meu inconsciente, ele vai se abrindo e me mandando essas mensagens, sabe? Vai está tendo ali, esse né? diálogo, entende? Certo. Ele está ali, só está de certa forma esperando esse contato. Isso assim. Mas assim, se você não sonha, também tá tudo bem. Não quer dizer que você precisa sonhar. Não existe só essa forma com que ele trabalha, né, essa busca interior. Também tem outros estudos que ele fez. Além dos sonhos, como que você faz esse trabalho, desenvolve esse trabalho com o seu cliente? Então, com relação a esse diálogo de inconsciente e consciente, os sonhos são um grande contato e a imaginação ativa também. Se puderes explicar, né, para quem nunca ouviu falar. Sim. Existe um filme que é muito legal da gente olhar para o filme para entender a imaginação ativa. O filme se chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Sim. Né? Que o que acontece? É o diálogo daquele menino com aquela árvore. Ou seja, a imaginação ativa é uma forma de acessar esse inconsciente de forma consciente. Então, isso pode ser através de um sintoma, por exemplo, né? Eu tô sentindo muita angústia. Mas é como se essa angústia, ela estivesse em que parte do meu corpo? Eu sinto angústia no peito, por exemplo. Um aperto, uma coisa Isso, E se essa angústia, ela fosse uma imagem, ou se ela tivesse uma forma, como é que seria? Né? Só fazendo uma pontuação, a gente pode perceber que essas formas de dialogar com o inconsciente, elas nunca são racionais. Certo. Nós temos muito essa tendência de racionalizar tudo. E numa imaginação fazer ativa... ter lógica. Exatamente. É prático, né? Resolve aqui, já resolvi. É isso, não é isso. Sim. E na imaginação ativa, nada mais é do que um diálogo com essa imagem. Dar forma para esse inconsciente como imagem. Porque a linguagem da alma, ela não é racional. Sim. Então, se eu tentar racionalizar ela, eu vou matar.
Certo. Não vai dar abertura para ela se expressar verdadeiramente. No caso, então, é algo mais de sentir, seria isso? E eu posso dizer que uma imaginação ativa, ela funcionou quando eu consigo assimilar esse conteúdo, essa imagem, né? Porque existem técnicas que às vezes as pessoas podem confundir com imaginação ativa, que são imaginações dirigidas, né? Então, ou até guiadas, assim, imagine que você está num campo. Uma meditação. Mais ou menos nesse sentido. Mas a imaginação ativa não é isso. A imaginação ativa é aquele conteúdo puro e natural que brota daquele indivíduo, assim, não tem nada guiado. Então, no caso, você trazer um estímulo externo para fazer essa busca não é o ideal, é a pessoa por si só ir cavando. E aí o terapeuta vai fazer essa... Como é que eu posso chamar? Esse acompanhamento, mas no sentido de direcionar esse indivíduo e não de interferir. Fazer só ajudar ele a se aprofundar mesmo. Entendi. E aí, como é que funciona? Você escreve ou não necessariamente? Você só vai fazendo uma conversa, a pessoa vai perguntando? Então, na terapia é feito pelo diálogo mesmo. E quando a pessoa ela é capacitada, ela faz o curso, ela pode fazer imaginação ativa com ela mesma. E aí ela faz de forma escrita. Mas na terapia é pelo diálogo mesmo. Como você tinha falado de um sintoma que às vezes vai se manifestar em uma parte específica do corpo e vai ter uma forma específica, e de como que isso decorreu, né? Como que a pessoa conseguiu descobrir e, digamos que, resolver isso, se harmonizar com isso. Né? Tá, então vamos pegar o exemplo ali da angústia. Certo. Eu sinto uma angústia e essa angústia é na região do meu peito. E se essa angústia ela pudesse ter uma forma, que forma ela seria? Essa angústia ela é como se fosse uma bola, né? E aí assim, o terapeuta vai fazendo esse trabalho de ajudar o paciente a ampliar essa imagem. Então, essa bola, ela é de que tamanho ela é, como que ela é. Então, primeiro passo ali é ir ampliando essa imagem. Depois disso, a gente vai tentar um diálogo com essa imagem, porque às vezes a gente... eu tenho a sensação de que essa bola preta, ela tá no lugar errado e ela precisa ir lá pro jardim. Certo. Mas eu perguntei para essa bola se ela quer ir pro jardim, né? Então, assim, eu vou entrando em contato com essa bola, por exemplo, vou sentindo se ela consegue me ver, ela sabe que eu tô ali olhando para ela. Ela sabe. Então, comece uma conversa com ela, né? Então, oi bola, é como se você gostaria de ser chamada de bola ou você tem um outro nome, né? E vai estabelecendo esse contato e esse diálogo com essa imagem. Então, a imaginação ativa é esse diálogo com as imagens do inconsciente. Você vai fazendo perguntas e você vai ajudando a pessoa a ampliar a situação e pegando os pormenores, né, os detalhes. Mas então, no caso, pelo que você exemplificou, você vai dando forma, você vai dando vida para isso. Seria mais ou menos isso? Eu digo, porque você trata essa forma, seja como ela se apresente, como um indivíduo, de certa forma, né? Isso, E eu lembrei o que eu queria falar. Tá. Muitas vezes, essa imagem, ela é a imagem de uma pessoa aqui de fora. E aí, é importante, muito importante, a gente nomeá-la com outro nome. Né? Então, nessa minha angústia, apareceu a imagem da Beatriz. Mas assim, aqui dentro ela não é a Beatriz. Certo. Então, como que eu poderia chamá-la? É como se o nome dela fosse... Não sei. Né? É pra gente fazer essa separação daqui de dentro, pra não confundir com o mundo aqui fora e eu querer vir resolver com a Beatriz uma coisa que é minha aqui de dentro. Entendi. Perfeito. Seria só mesmo uma forma para você chegar até aquilo, né? Mas não necessariamente
Até como você deu o exemplo anterior da bola, ela pode começar como uma bola, mas é algo muito diferente. Isso, exatamente. Essa bola, ela pode se transformar em, Sim. meu Deus, milhões de coisas, a gente não sabe. Certo. E aí, como é que funciona o processo no desenrolar? Seria numa única sessão que você tem esse resultado? Ou é um trabalho contínuo? E o processo de assimilação é a pessoa aceitar? Ou ela vai sentindo o processo, isso vai mudando interiormente? Como que funciona? Então, ela vai sentindo isso no corpo. Uhum. Então, é como se a imaginação ativa que de fato se concluiu, digamos assim, é aquela que a angústia desapareceu. Aquilo... Ou que eu entendi que essa angústia está relacionada com determinada coisa, situação, né? Teve um desfecho, no caso. Isso, é. E existe o inconsciente coletivo, que é como se fosse o inconsciente de toda a população, de todas as pessoas que já existiram nesse mundo. Então, é como se fosse um DNA que a gente traz no sentido de ser uma predisposição para todos esses comportamentos, todos esses sentimentos, né? Então, uma forma muito simples de falar de arquétipo, que é um tema tão delicado, Sim. é, por exemplo, o arquétipo da mãe.